Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de introdução à programação. Nesse caso, nessa aula prática, a gente vai fazer um programa para manipular um arquivo. Tá? Vamos pegar o exemplo do programa que abre um arquivo para leitura e conta quantas linhas esse arquivo tem. Tá? Então, o desafio é descobrir quantas linhas um arquivo de texto, né, tem de conteúdo. Vamos lá, fazer uma espécie de estatística, um programa para gerar estatística do arquivo. Primeira coisa, né? Eu vou criar um programa aqui, eu vou criar um programa do zero, tá? Eu vou criar o programa e vou salvar ele, vou mostrar para vocês aonde eu vou salvar, porque como a gente vai manipular um arquivo, isso vai ser importante, tá? A gente tem que saber onde o programa está salvo para salvar o arquivo no mesmo lugar. Então aqui eu vou salvar, nesse caso eu vou salvar o arquivo em documentos, tá? Vocês podem salvar aí na pasta que vocês quiserem. Vou dar o nome de file.c, por exemplo. Tá? Então, ó, salvei o arquivo aqui, tá? Ele apareceu aqui, tá? Então eu estou no mesmo lugar, né? Documentos, então ó, file.c. Esse arquivo aqui é um arquivo, é o código-fonte do meu programa, né? Não é o arquivo que eu vou ler. Esse aqui é esse código-fonte que eu estou editando aqui no CodeBlocks, tá? O programa que eu vou usar, o arquivo que eu vou usar para leitura eu tenho que criar, porque eu vou abrir um arquivo para leitura, portanto ele tem que existir, né? Eu vou criar um arquivo, para criar um arquivo texto, né? Vou usar aqui o bloco de notas. Então eu posso digitar um texto aqui, eu vou fazer assim, eu deixei aberto aqui, eu vou copiar um texto aqui da página do Wikipedia da linguagem de programação C, vou colar aqui, tá? Notem uma coisa, né? Esse texto aqui, ele aparece aqui para mim dessa forma, né? Mas de fato ele tem menos linhas do que isso, né? Então isso aqui, deixa eu trocar aqui a visualização, né? Esse texto, ele tem essa quantidade de linhas aqui, então ele tem uma linha com texto, né? Uma linha vazia aqui, né? Isso aqui é uma linha também, tá? Então tem uma linha vazia, uma linha com texto, uma linha vazia e assim sucessivamente, tá? Então, de fato, esse texto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá? Essa visualização aqui do bloco de notas, ela não altera o arquivo de texto, né? Ela só visualiza, faz com que o texto todo caiba dentro da janela aqui, tá? Então é para isso que serve isso aqui. Então, na verdade, esse arquivo de texto aqui é um arquivo com 7 linhas. Eu vou salvar esse arquivo no mesmo lugar, tá? Então, documentos, vou dar um nome para esse arquivo aqui que vai ser arquivo.txt, tá? Vou fechar aqui o arquivo. Ó, tá aqui ele, ó. Então, no mesmo lugar onde eu salvei meu programa, eu vou salvar o arquivo, tá? Isso aqui é só para facilitar para eu poder usar o nome do arquivo e não precisar colocar o caminho completo, tá? Na hora de manipular ele com o meu programa. Tá, vamos lá. Como é que eu manipulo um arquivo num programa em C? Tá? Eu vou usar um ponteiro para um arquivo, tá? Então, file pointer, eu vou chamar de fp. Então eu declarei um ponteiro para uma estrutura do tipo file, que é uma estrutura que está definida dentro do standard I/O, e esse ponteiro aqui eu chamei de fp, tá? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar, né, que eu sempre preciso abrir o arquivo e fechar o arquivo dentro de um programa. Então eu vou fazer isso primeiro antes de qualquer coisa. Então fopen recebe um texto que é o caminho, então o primeiro argumento aqui é o caminho, ou no caso eu vou usar só o próprio nome do arquivo, arquivo.txt. Lembrem de usar a extensão aqui no Windows, tá? Às vezes o Windows não mostra a extensão aqui no Windows Explorer, mas a gente sempre tem que colocar a extensão do arquivo aqui. E o modo de abertura. O modo de abertura vai ser leitura, tá? Essa função fopen, ela retorna algo do tipo file pointer, né? Então ela retorna um ponteiro para uma variável da estrutura definida como ponteiro para a estrutura do arquivo. Então eu posso usar a minha variável fp aqui para receber o retorno dessa função fopen.
tá? Antes que eu me esqueça, fclose, tá? Fclose recebe file pointer, então fp, tá? Passo o argumento aqui que é para abrir, né? Então primeiro eu abro o arquivo com esse nome, depois esse arquivo aberto, né, vai ser a referência para ele, vai ficar nesse fp aqui, essa variável fp. Depois, para fechar o arquivo, fclose, passa o fp e ele vai lá e fecha o arquivo. Isso aqui vai me permitir abrir e fechar o arquivo, tá? Uma coisa importante de fazer nesses casos é que eu preciso sempre testar, né? Então, se o fp for igual a null, o que isso aqui significa, né? Significa que não funcionou, né? O arquivo não foi aberto. Então, eu vou botar erro ao abrir o arquivo. E vou dar um return aqui, porque eu quero que o programa termine. Se eu não conseguir abrir o arquivo, eu não quero continuar, tá? Eu quero terminar o programa aqui. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele vai dar essa mensagem e vai retornar, vai dar um return no main, né? Se não, ele segue adiante e fecha o arquivo. Eu vou botar uma mensagem aqui por enquanto, arquivo aberto, só para a gente saber que o arquivo foi aberto, tá? Porque para a gente poder testar antes de continuar. Então, se funcionar isso aqui, ele vai dizer arquivo aberto. Se não funcionar, ou seja, se ele entrar aqui, né, o fp for igual a null, ele vai dar esse erro ao abrir o arquivo. Vamos testar. Compilar e rodar. Ó, mensagem deu aqui arquivo aberto, tá? Notem que ele criou mais uns arquivos aqui, mas ele criou os executáveis, né? E ele conseguiu abrir o arquivo, tá? Então ele deu arquivo aberto, foi a mensagem, funcionou. Vou fazer um teste, vou trocar o nome desse arquivo aqui, vou botar, sei lá, tirar umas letras aqui, vou botar assim, arc, tá? Então, mudei o nome do arquivo, renomeei, o arquivo está lá, mas ele está com outro nome. Então, quando eu tentar abrir esse arquivo com esse nome aqui, a tendência é que isso aqui não funcione, né? Então, vamos testar. Eu vou só rodar de novo, não vou nem recompilar. Então, notem, o arquivo não é parte do programa. Eu não preciso, por exemplo, recompilar meu programa para manipular outro arquivo, né? Olha lá. Executei o mesmo programa, tá? Sem recompilar, sem nada, só executei o mesmo programa e ele disse, erro ao abrir o arquivo, tá? Então, esse fopen aqui não funcionou porque o nome do arquivo está errado, tá? O nome do arquivo aqui é um e aqui o nome do arquivo é outro. Então, o nome do arquivo tem que ser exatamente igual na chamada da função como estiver definido aqui. Vamos lá. Vou arrumar meu erro proposital aqui, né? E vamos continuar, tá? Feito. O que eu quero implementar? Eu quero fazer um programa que leia o conteúdo desse arquivo aqui e calcule quantas vezes, quantas linhas o arquivo tem. Primeira coisa, né? Eu não sei o tamanho do arquivo, não sei o comprimento dele, não sei quanto conteúdo ele tem lá, tá? Então, como é que eu vou ler esse arquivo, né? Eu preciso usar aquelas funções de leitura que a gente viu lá, fgets ou fscanf ou alguma coisa assim, tá? E eu preciso usar essas funções de leitura repetidamente, porque cada função de leitura lê um texto ou uma parte, um trecho de um texto ou uma quantidade de caracteres. Então as funções têm as suas características, né? Mas elas leem partes do arquivo. Eu preciso ler o arquivo todo e contar quantas linhas ele tem. Se eu tenho que ler o arquivo todo, inevitavelmente eu vou ter que fazer uma repetição, porque eu não sei que tamanho o arquivo tem. Ele pode ter uma linha, pode ter 1000 linhas, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer com while aqui a minha repetição. Poderia ser qualquer outro comando, mas eu gosto do while. Como é que eu sei, né? Em geral, eu preciso definir aqui uma condição de parada, né? Como é que eu sei que eu posso parar quando eu chegar no final do arquivo? Em que momento, o que me indica que eu cheguei no final do arquivo? Tem uma função que chama fEndOfFile, endOfFile, essa aqui. A função fEndOfFile recebe um file pointer e retorna verdadeiro se chegou no final do arquivo, tá? Então, enquanto fp é meu file pointer, né? Enquanto eu não chegar no final do arquivo, é isso que eu quero dizer com esse while aqui, tá? Eu continuo lendo dados do arquivo. Aqui dentro eu vou fazer uma leitura para ler dados de dentro do arquivo, tá? Então, isso aqui vai fazer uma repetição
do início ao fim do arquivo, claro, contanto que eu leia dados aqui dentro, né? Porque para alterar essa condição aqui do fEnd of file, eu preciso ficar lendo os dados do arquivo. Se eu não ler nada aqui dentro, nunca vai sair, tá? Beleza, que função eu vou usar para ler o arquivo, ler dados do arquivo? Por exemplo, fgets, tá? Então eu poderia usar outras, mas vou usar o fgets. Como é que funciona o fgets? O fgets, a primeira coisa que ele tem é um texto, um string de texto, né? um arranjo de caracteres, onde eu vou armazenar um texto lido de dentro do arquivo, tá? Eu tenho que declarar esse arranjo aqui, vou chamar ele de texto, por exemplo, já declaro ele. O segundo argumento é quantos caracteres eu vou ler. Então, o limite de caracteres para ler, na verdade, eu vou ler até no máximo tantos caracteres, por exemplo, 100, poderia ser mais, poderia ser menos, vamos chutar 100. E um ponteiro para o arquivo, então fp. São esses os três argumentos. Se eu vou ler até 100 caracteres, tá? Esse vetor de texto aqui precisa ter capacidade para armazenar até 100 caracteres. Então, eu vou declarar um vetor de texto com 100 caracteres para armazenar os 100 caracteres. Se vocês lembrarem lá do funcionamento do gets, né? O que ele faz? Ele lê, ou ele vai ler, né, 100 caracteres numa linha, né, na verdade no caso aqui vai ler 99 caracteres numa linha, porque ele precisa botar um /0 no final, tá? Então ele vai ler até 99 caracteres e colocar um /0 no final. Se ele encontrar o final de uma linha antes de ler os 99 caracteres, ele vai retornar, né? Então ele retorna antes de ler 99 caracteres. Então, por exemplo, se uma determinada linha tivesse 10 caracteres, ele vai ler só 10 caracteres e retornar, tá? Se uma linha tiver 180 caracteres, ele vai fazer uma chamada, vai ler 99 caracteres na primeira chamada, daí vai voltar, né? Como não chegou no final do arquivo, ele vai fazer outra chamada de fgets para ler o restante, né? O que sobrou nessa linha, tá? Então ele vai, com duas rodadas nessa repetição aqui, ele vai ler, por exemplo, uma linha com 180 caracteres, vamos supor, tá? Vai ler 99 na primeira e o restante na segunda, tá? Beleza. Isso aqui faz a leitura de um arquivo. Na verdade, isso aqui já vai ler todo o conteúdo do arquivo para dentro desse texto aqui, tá? Vamos fazer primeiro um teste, depois a gente faz a contagem de linhas, tá? Vou fazer o seguinte, vou dar um printf e vou imprimir o texto lido. Vou botar assim, %s. Texto, para imprimir o texto que foi lido, tá? E vou colocar uma coisa adicional aqui, printf, só para a gente ver que que ele está rodando dentro dessa repetição, tá? Vou botar um barrinho só, senão vai ficar muito comprido isso aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o texto lido de dentro do arquivo e vai imprimir uns traços aqui, tá? Só para a gente separar, para a gente conseguir enxergar como é que esse laço está rodando, tá? Vamos ver como é que esse negócio vai se comportar. Ó, deixa eu rolar para cima, tá? Ó, o que a minha repetição está fazendo, tá? Ela está lendo o conteúdo do arquivo. Vou abrir o arquivo aqui em paralelo para a gente olhar ele, tá? Então olha só, o conteúdo do arquivo é isso aqui e o texto que eu estou lendo é isso aqui, tá? Então ó, ele está lendo o conteúdo do arquivo de 100, na verdade de 99 e 99 caracteres, tá? Então isso aqui, essa linha aqui tem 99 caracteres, então ela vai representar esse começo aqui, tá? Deixa eu reduzir um pouquinho. Ela vai representar esse começo aqui, né? The origin of seed, tá todo o texto ali. Daí, ó, acabou aqui a minha linha, né? E ele botou os tracinhos. Então significa que essa primeira linha de texto aqui foi lida nesse primeiro fgets, certo? Aí o fgets foi lá, leu, chegou aqui, ó, no final, tá vendo? B12, que é o final dessa linha aqui, ó, B12, que era uma parte do texto que tinha lá. Aqui tem uma quebra de linha, certo? Então aqui terminou a linha, né?
e ele terminou de ler essa linha aqui. Notem que, nesse caso, ele não leu 99 caracteres, certo? Ele leu menos do que 99 caracteres. Ele leu só os caracteres até terminar a linha aqui. E aí botou a quebra de linha, que estava aqui, né? Essa quebra de linha que estava aqui, e botou os tracinhos, certo? Então, essa leitura leu menos do que 99 caracteres. E é aqui que está terminando a linha, certo? Lembram, né, que isso aqui, deixa eu trocar, né? Isso aqui tudo é uma linha só, né? The origin of, tananana, até o final lá, até aqui no final, é uma linha só, tá? No arquivo. Então, tudo isso aqui foi uma linha só. Ele só terminou de ler essa linha aqui no fim. Então, qual é a característica interessante aí que a gente pode usar para saber se uma linha terminou? Basicamente é o seguinte, se ele leu 99 caracteres, significa que ele leu até chegar no limite máximo do fgets. Se ele lê menos do que 99 caracteres, significa que ele encontrou um final de linha antes de terminar de ler todos os caracteres. Portanto, né, eu posso usar essa informação, por exemplo, para testar se eu cheguei no final de uma linha. Vou tirar isso aqui, que não é necessário, tá? E vou fazer o seguinte. Se o comprimento desse texto aqui, strlen é uma função que calcula o comprimento de um texto, tá? Então, se o comprimento desse texto, tá, for menor do que 99 caracteres, o que isso aqui significa? Significa que o fgets retornou antes de ler os 99 caracteres. Portanto, ele encontrou um final de linha antes de chegar no final no limite máximo que ele tinha que ler, certo? Se ele chegou no final de linha, aqui ele encontrou uma nova linha, certo? Portanto, vamos fazer um contadorzinho aqui. Linhas. Vou começar ele com 0. Linhas, mais. Se ele chegou, se isso aqui for verdade, ou seja, ele leu um texto menor do que 99 caracteres, significa que ele encontrou um fim de linha, certo? Ele chegou no final de uma linha antes de ler os 99 caracteres. Tá? Teoricamente, isso aqui vai nos dar uma quantidade de... Esse contador aqui vai contar as linhas do arquivo. Vou imprimir ele aqui dentro para a gente ver como é que ele vai se comportar. Imprimir duas coisas, tá? Eu vou imprimir o contador e vou botar junto aqui. Tá assim, o contador, e vou botar junto aqui um texto, tá? Então, o contador vai ser linhas e o texto vai ser o próprio texto. Por que eu vou fazer isso? Só para a gente ver que está no final de uma linha, tá? Vamos ver. A princípio, esse string de texto aqui, ele vai ter também uma quebra de linha. Vou botar uns tracinhos aqui para a gente ver isso, tá? Vamos ver como é que esse negócio vai se comportar. Rodei. Olha só. O que ele imprimiu, tá? Ele imprimiu uma linha, tá? Então aqui o linhas, esse contador de linhas aqui virou 1. E o que ele tinha lido nessa rodada era esse texto, tá? Então ele leu todos aqueles outros textos que a gente viu na versão anterior do programa. E no final, quando ele terminou de ler uma linha, ele leu esse texto aqui, tá? E deixa eu abrir o código aqui para a gente poder comparar. Deixa eu botar aqui de volta, né? É exatamente isso aqui, tá? Então, é o final dessa linha aqui que ele está lendo, tá? Então, isso aqui é o final dessa linha. Ó, linha 2. A linha 2 está vazia, né? Que é essa linha aqui é a linha 2, tá? Então, essa aqui é a linha 1. Essa aqui é a linha 2, tá? Então a linha 1 tem todo esse texto, a linha 2 é só uma quebra de linha, não tem texto, tá? The development of... Lá no final, ó, é isso aqui que termina a linha. Então aqui é o final da linha 3, daí a linha 4 está vazia. Isso aqui é o final da linha 5, ó, mesma coisa aqui, né? Que tá lá. Linha 6 está vazia. Final da linha 7 é ali, ó, Platforms 13, tá? E acabou, né? Ele contou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas e terminou.
Então, claro, né, o que a gente queria era contar as linhas, né, então eu não preciso imprimir esse monte de coisa aqui, né, eu só precisaria, né, agora que eu já sei, né, eu só precisaria aqui no final imprimir alguma coisa tipo printf, a quantidade de linhas é %d, tá? Quantidade de linhas é %d linhas. Tá, então é isso que eu quero, tá? Então vamos rodar, né? Só para verificar se funciona. Ó, a quantidade de linhas é 7, tá? Então a quantidade de linhas nesse arquivo aqui é 7 linhas, tá? Vou botar mais uma linha aqui. Outra linha, mais outra linha. Então botei mais umas linhas aqui, né? Então botei 8, 9, 10 linhas agora. Vou salvar o arquivo e vou rodar. Olha lá, a quantidade de linhas é 10. Né? O programa agora pode ler qualquer arquivo texto e dizer quantas linhas o arquivo texto tem. Tá? Essa é a única forma de fazer isso? Obviamente não, né? Tem outras formas de fazer. Uma opção seria, por exemplo, processar caractere por caractere. Né? Ao invés de usar o fgets para ler um bloco de caracteres de uma vez só, poderia usar o fgetc, né? Para ler um caractere e processar caractere por caractere. E aí como é que eu faria, por exemplo, né? Vocês podem tentar fazer uma outra versão de repente depois, que seria ler um caractere e verifica se ele é um /n, por exemplo, também é uma possibilidade, né? Não seria muito complicado de fazer. E certamente, né, vocês devem conseguir pensar em outras opções e outras formas de fazer, tá? Fica aí como exemplo para vocês se basearem, tentem, claro, fazer essa implementação, outras implementações e os exercícios propostos e tirem dúvidas lá que vocês tiverem. Tá? Valeu, obrigado.